Voltamos a conversar com Simone Claudete do Nascimento e com Rúbia Mara do Nascimento Luz. As mesmas são sócias proprietárias da Bem Nutrir Alimentos, empresa que recentemente recebeu o prêmio Jovem Empreendedor da CIB. Estamos falando sobre a empresa e sobre seus produtos. Bom, Simone, quais são? Porque hoje no mercado vocês têm concorrentes, não são únicas, né? Embora seja um assunto, você falou, bem recente, a questão do glúten, né? Lactose, etc. Mas nesse tempo aí de 15 anos surgiram várias empresas, né? Sim. Quais são os diferenciais aqui da empresa de vocês, da Bem Nutrir, com as demais? Então, nós acreditamos, e pelos depoimentos dos nossos consumidores deixados em nosso site, o sabor do nosso produto, ele é o nosso grande diferencial, né? O nosso pão, que na verdade é o nosso carro-chefe hoje, ele tem um sabor, digamos, que as pessoas remetem ao pão de trigo, aquele produto caseiro feito em casa. Essa dificuldade de produzir o alimento sem glúten que as indústrias hoje têm, né? O pão realmente ele é esfarelento, ele tem uma característica bem seca e nós conseguimos alcançar esse diferencial. Bom, depois de tanta tentativa-erro, né? Tentativa-erro conseguiram. Exatamente. Então, o nosso produto realmente, né? Eu volto a falar do pão, realmente que despontou em vendas. Mas eu acho muito interessante esse diferencial, porque, assim, como eu falei, é uma máxima mesmo, né? O pessoal fala brincando, mas quando brinca é verdade, né? Eu vou completar. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar e sem sabor, né? Então, vocês conseguiram como grande diferencial o sabor do produto. O sabor do produto. E eu vou completar o que a Simone falou nesse diferencial, é o seguinte, como esse produto é muito difícil de se encontrar, justamente pela dificuldade de fazer o pão, porque o custo das matérias-primas é muito alto, então lá para a dona de casa que tem o seu filho, vai lá, compra a soja, a fécula de mandioca, a farinha de arroz, ela vai tentar fazer o pãozinho. Putz, o pão abatumou, o pão ficou... Na hora que ele está quentinho, ele é até gostoso. O problema é depois. Depois, né? E aí o filho não come, já não consegue comer nada, porque não tem idade, né? Isso aí é criança, adolescente, é adulto, não tem idade. Então, assim, cria-se um problema para o consumidor fazer esse pão em casa. Exato. Isso. E aí o que acontece? O nosso pão, agregado a toda essa questão do sabor que ela falou, ele tem mais um diferencial. Que como o pão é difícil de fazer, as pessoas compram em grande quantidade. Elas vinham aqui na feirinha, moravam lá em outra cidade e levavam 5, 10, 15, 20 pães. E aí o pão tem que ser congelado. E aí que ali também está o pulo do gato. O nosso pão, ele depois de descongelado, ele mantém a maciez. Foi isso que conquistou também muito o nosso mercado do pão. Porque o que acontecia? Ele ia lá, comprava o pão, enquanto que ele estava descongelado, em temperatura ambiente, ótimo. Congelava, aí vinha aquele esfarelo na boca, perdia o sabor. E o nosso pão é isso. Ele mantém a mesma maciez de um pão feito na hora. Descongelado natural, micro-ondas, como achar melhor. Rúbia, bom, a gente comentou no primeiro bloco, né? Tem toda essa questão da contaminação até pelo ar, não é? Quando para quem lá para o celíaco, né? Que tem dois tipos, né? Isso. Eu não sei muito a parte clínica, mas tem um que é intolerante e o outro é alérgico. Alérgico, Quer dizer, o intolerante não pode essa coisa. É o doente celíaco. É o celíaco, pode-se dizer, né? Para ter uma diferença até para o público entender. As pessoas que têm intolerância, né, à proteína, que seria o glúten, que está presente no trigo, no centeio, na cevada, na aveia, todas essas matérias-primas têm essa proteína e as pessoas que são intolerantes, elas de forma alguma podem comer produtos que tenham essa proteína, que passam que mal é o glúten. mesmo, né? Passam mal, pessoas desmaio, pessoas que não possuem uma dieta do glúten, né, elas podem chegar a óbito se não deixarem de consumir, porque não existe cura. Né? A doença, infelizmente, o único remédio é deixar de consumir alimentos que contenham essa proteína. Esse é intolerante, e o outro é alérgico. O alérgico, na verdade, ele tem mais ações momentâneas. Ele comeu, deu algum mal-estar, assim também é com a lactose, né? Sim. Então, é mais ou menos esse tipo de diferença que se debate, né, do alérgico e do intolerante. Mas, na verdade, a principal delas é que o fator glúten atrapalha
no organismo da pessoa. Né? Bom, em função disso, né, sabe-se que até existe a questão da contaminação até pelo ar, não é? Por exemplo, no restaurante tem que ser específico para celíaco, porque não dá para ter as duas comidas, né? O utensílio que se utiliza fica contaminado, então tem toda uma preocupação com esse intolerante ao glúten, né? A pessoa intolerante ao glúten. Bom, e imagino que na produção também tem uma série de dificuldades de cuidados, né? Como é que vocês trabalham essa questão, Rúbia? Na questão da produção, das dificuldades que nós temos na produção, a primeira é realmente em fabricar o pão, porque ele não é uma fórmula que hoje ele dá certo todos os dias, né? Tem dias que você tem em função da temperatura, do ar, né? Não da fórmula em si, mas sim das condições ambientais até, né? Tem influência no pão isso, é? Tem. Olha só. Tem. Se está muito frio, se está muito quente. Então, assim, são aqueles truquezinhos que a gente vai adquirindo com a experiência. Certo. Né? Uma máquina, alguma coisa que não esteja bem regulado e tudo isso... Umidade do ar, umidade do ar, né? tudo, né? Então, assim, as dificuldades começam nisso, né? Em fabricar o alimento. Mas, para nós, no caso, já, graças a Deus, temos só que driblar, melhorando e aperfeiçoando o dia a dia. A outra dificuldade é questões de incentivos fiscais, né? Alimentação sem glúten hoje, para compra de equipamentos, para compra de matérias-primas, insumos, dificuldade é que não existe nenhum incentivo. Então, assim, a gente passa a ter que repassar todos os custos que tem para o consumidor. Que são mais altos, né? Porque o próprio sistema de produção tem que ter toda um cuidado com a questão da higiene, do controle, né, que você falou. Tem também as matérias-primas, são mais caras. São mais caras, aquilo que eu acabei falando. Aí a dona de casa vai lá, faz o pão e não deu certo, então ele vai preferir em comprar, mas nós temos que passar o custo, né? A compra de equipamentos, não existem equipamentos prontos para o mercado de panificação sem glúten, para alimentos sem glúten. Então você vai em grandes feiras que acontece no Brasil, até fora, é só alimentação, é só equipamentos para pão de trigo. O tradicional de trigo. Né? Então, justamente por ele não ter aquela elasticidade que o pão sem glúten não tem. Exato. E a panificação, as máquinas são feitas para esse ramo, né? E depois é a logística, né? A logística, a distribuição do alimento. Exato. Então é mais uma dificuldade que a gente tem no dia a dia de transportar o alimento perecível. E o nosso ainda aqui tem o agravante, que é um alimento sem conservantes. Então, assim, a gente tem uma parceria muito forte. A validade é curta, então? É curta, né? E como é que vocês fazem essa questão da logística? Eu acho que isso vem muito, assim, da parceria que nós temos com as nossas transportadoras. Então, assim, tem que realmente existir um comprometimento dela e o nosso, na nossa organização, de distribuir esse alimento, do cliente também, né? Receber esse alimento no seu prazo correto e fazer o negócio, a roda girar, fazer o negócio acontecer, né? Porque o que nós não queremos é colocar conservantes. Realmente levar ao nosso consumidor um produto com característica caseira, porque o pão caseiro não tem conservantes. Exato. Né? Então a ideia é essa, né? Essas são as principais dificuldades hoje realmente, né, que a gente enfrenta na compra de equipamentos, na logística, na fabricação dos produtos. Tudo isso leva a um custo maior, né? Isso, leva um custo Simone, maior. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque o nosso tempo está quase terminando, né? Sobre a questão do prêmio, né? Você recentemente, representando a família, né? Recebeu o prêmio da CIB Jovem, né? Sim. De empreendedora jovem, né? Bom, o que representa esse prêmio para você e para a empresa? Então, a empresa daí falando todo mundo, né? Todo mundo, Como eu discursei no dia que a gente recebeu o prêmio, este prêmio eu apenas representei, né? Ela é, na verdade, uma satisfação para a gente por estar sendo reconhecido, né? Essa trajetória que a Bem-Nutrir teve. Eu digo que é trajetória, não história, porque as histórias têm início, meio e fim, né? Exato. E a trajetória não. Então, essa dedicação da nossa família, a persistência, porque nós começamos praticamente quando nada disso era conhecido, esse tipo de alimento sem glúten, todo o empenho realmente em família,
veio com o ano de 2015 com um prêmio que para nós vai ser guardado para o resto da vida. Uhum. É importante, né? Quer dizer, você já tem o reconhecimento do cliente com o crescimento da empresa ao longo do tempo, mas uma premiação dessa faz muito bem, né? Porque, na verdade, é a externalização de todo um processo de qualidade, né? De um produto, como vocês colocaram, de muita saúde dedicação. E gosto, né? Que agora o novo slogan é saúde e sabor. Saúde e sabor. Quanto mais em duas amor, palavras representa tudo, né? O nosso pai, ele no início, quando nós criamos a Bem Nutrir, né, que foi criada a marca Bem Nutrir com uma pesquisa de mercado até, ele criou uma frase dizendo assim: quanto mais amor, tanto mais saúde e muito mais vida. É isso aí. Rúbia, muito obrigado por sua vinda à TV Empresa. Simone, obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns a toda a família, né? E aos funcionários da Bem Nutrir por essa história, por essa trajetória, né, que você falou, e também por esse prêmio recentemente conquistado. Ok? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração aqui da Universidade Regional de Blumenau. Faça como a Simone, faça FURB. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.